Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O Portal de Estudos de Química hoje, na disciplina de Introdução ao Cálculo Diferencial Integral, apresentará na parte 14 a última regra de integração. Integração por substituição trigonométrica, certo? Lembrando a todos que nas aulas anteriores já foram apresentadas as demais regras de integração, das quais a anterior, na parte 14, eu apresentei para vocês as integrais trigonométricas e eu vou fazer uso das mesmas nessa aula. Qualquer dúvida eventual sobre a integral trigonométrica, eu peço a gentileza que vocês assistam por favor a parte 13. Antes de iniciarmos essa aula, é necessário que nós tenhamos esses conhecimentos aqui, que os mesmos serão aplicados na resolução dos exercícios. Algumas relações trigonométricas importantes, sendo a primeira a famosa relação trigonométrica fundamental, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Aqui eu posso fazer uma pequena modificação, mudando de membro o seno ao quadrado de θ, e assim isolando cosseno ao quadrado de θ, esse por sua vez é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Também, já demonstrado em aulas anteriores, sabemos que secante ao quadrado de θ é igual a tangente ao quadrado de θ mais 1. E aqui eu posso passar esse termo número 1 para o segundo membro, e assim uma outra relação que eu posso tirar dessa igualdade é que tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ menos 1. Outra relação trigonométrica que foi demonstrada é essa aqui, cotangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a cossecante ao quadrado de θ. E também eu posso isolar cotangente ao quadrado de θ, passando esse termo número 1 para o segundo membro, e assim ficamos com cotangente ao quadrado de θ igual a cossecante ao quadrado de θ menos 1, certo? Eu estou fazendo essa revisão das relações trigonométricas porque nós vamos fazer uso das mesmas aqui nessa aula, certo? Bom, essa regra de integração, ela consiste em fazer uma atribuição a esses termos aqui que estão em destaque nesses casos. O primeiro caso, o destaque é a raiz quadrada de A2 menos x2. O segundo caso é a raiz quadrada de A2 mais x2. E o terceiro caso é a raiz quadrada de x2 menos A2. Bom, o que tem a ver isso com as funções trigonométricas? Muito bem, vou explicar para vocês o procedimento. Aqui nós temos o triângulo retângulo. E nesse triângulo eu tenho aqui o ângulo θ. Primeiro eu vou colocar então a hipotenusa, que eu vou chamar de A, que é esse termo aqui, que corresponde a um número quadrado, por exemplo, 2 ao quadrado, por exemplo, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, etc. E a hipotenusa eu vou chamar de A, e aqui eu vou chamar o cateto oposto de x, e esse termo aqui, que é a raiz quadrada de A2 menos x2, a raiz quadrada desse termo vai ser o meu cateto adjacente. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever para vocês que o seno de θ, vamos colocar aqui, qual a definição do seno? Ora, a definição do seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E colocando essa definição com esses parâmetros do triângulo retângulo, o meu cateto oposto vale x, e o meu cateto, ou melhor, a minha hipotenusa é o termo A. Então, o seno de θ é x sobre A, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora eu vou isolar a incógnita x nessa igualdade. Isolando x, então eu tenho que A multiplica o seno de θ. Bom, agora eu vou pegar nesse termo raiz quadrada de A2 menos x2, e agora eu vou substituir aqui no lugar da incógnita x, esse termo que eu isolei, que é A
que multiplica seno de θ. Então vamos lá, vamos ver como é que fica. Raiz de a elevado a 2 menos x2, x elevado ao quadrado, onde o x eu vou substituir no lugar do x e vou colocar a vezes seno de θ. Isso, por sua vez, elevado a 2 ao quadrado. O que eu fiz aqui? Eu peguei no lugar do x2 e substituí a vezes seno de θ. Agora vamos melhorando isso daqui, ó. Vamos melhorando isso daqui. Então aqui eu vou distribuir esse expoente aqui para os termos que encontram-se dentro dos parênteses, né? Então eu vou distribuir o 2 aqui para o seno de θ e vou distribuir o 2 aqui para o termo a. Então eu ficarei assim, com a elevado a 2 vezes seno ao quadrado de θ. Tudo isso aqui dentro da raiz, não é? Bom, agora vamos fazer o seguinte, eu vou colocar esse termo a em evidência. Então eu vou colocar o a em evidência, vamos ver como que fica. Colocando esse termo em evidência, o a2 ao quadrado, então fica a2, a elevado ao quadrado, em evidência, dividido por a2 fica 1, e o a elevado ao quadrado, seno ao quadrado de θ, dividido por a2 fica seno ao quadrado de θ. E isso tudo encontra-se aqui dentro da raiz. Dentro da raiz de índice 2, raiz quadrada. Agora eu já vou fazer uso dessa relação trigonométrica que acabamos de revisar. O que seria esse 1 menos seno ao quadrado de θ? Aqui está. 1 menos seno ao quadrado de θ eu posso chamar de cosseno ao quadrado de θ. Então eu vou agora substituir aqui, ó. Eu vou escrever aqui então no lugar desse termo, então fica a2 do jeito que se encontrava, e esse 1 menos seno ao quadrado de θ vai ser cosseno ao quadrado de θ. Tudo isso aqui encontra-se dentro da raiz de índice 2, raiz quadrada. E que, por sua vez, essa raiz quadrada de a2 cosseno ao quadrado de θ, e isso vai ser exatamente igual a, isso daqui vai ser igual a raiz quadrada de a2 é a, e raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ é cosseno de θ. Pronto! Isso significa, portanto, que no lugar desse termo a elevado a 2 menos x elevado a 2, isso vai ser substituído na resolução dos exercícios por a vezes cosseno de θ. Esse momento da substituição, ele consiste em eu substituir os termos, né? E nesse caso, o termo que vai ser substituído por raiz quadrada de a2 menos x2 é esse termo, a vezes cosseno de θ, certo? Dentro de alguns instantes eu farei a aplicação disso que eu estou acabando de mostrar para vocês. Primeiro eu quero deixar essa explicação para mostrar para vocês qual é a equivalência dos termos que serão substituídos. Portanto, nesse primeiro caso, nós temos a raiz quadrada de a2 menos x2, que é equivalente a cosseno de θ. Bom, de forma, digamos, similar, parecida, eu vou fazer esse raciocínio aqui para esse segundo caso. Notem que o caso anterior, eu nomeei aqui a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente, não é? Vou fazer o mesmo procedimento aqui no segundo caso. Só que agora, como aqui dentro da raiz eu tenho a2 mais x2, então o procedimento vai ser um pouco diferente. A incógnita x vai ser o cateto oposto, o termo a vai ser o cateto adjacente, e a raiz de índice 2 de a2 mais x2 vai ser a hipotenusa. E qual é
o termo que será utilizado para resolver essa questão? Bom, a função trigonométrica que vai ser utilizada vai ser a tangente de θ. E a definição de tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto aqui é igual a x e o cateto aqui adjacente é igual a A. Bom, agora, muito bem, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Agora eu vou utilizar o mesmo critério que eu fiz no caso anterior, ou seja, eu vou isolar a incógnita x. Então, isolando a incógnita x, então eu terei a, que por sua vez multiplica a tangente do ângulo θ. Muito bom. Agora aqui dentro da raiz, aonde aparecer o termo x, aqui está x2, eu vou colocar no lugar a vezes tangente de θ. Então aqui ficamos assim com a elevado a 2 mais x elevado a 2, mas no lugar do x eu vou substituir a tangente de θ. Tudo elevado ao quadrado. E isso está dentro da raiz quadrada. Agora, a seguir, eu vou aqui fazer o mesmo procedimento que no caso anterior. Eu vou aqui distribuir esse expoente 2 para os termos que estão dentro da raiz. E assim ficamos com... então, vamos lá. A elevado a 2 mais A elevado a 2 vezes tangente elevado a 2 de θ. Muito bom. Agora eu vou colocar o termo A elevado a 2 em evidência. Então, colocando em evidência, A2 dividido por A2 dá 1, mais A2 tangente ao quadrado de θ dividido por A2 é tangente ao quadrado de θ. Isso tudo está dentro da raiz de índice 2. Mais uma relação trigonométrica que nós acabamos de revisar no início dessa aula. 1 mais tangente ao quadrado de θ. 1 mais tangente ao quadrado de θ está aqui, ó, exatamente. Ó. 1 mais tangente ao quadrado de θ é o mesmo que secante elevado ao quadrado de θ. Então agora eu vou aqui substituir e vou colocar no lugar do 1 mais tangente ao quadrado de θ, secante ao quadrado de θ. Então vai ficar assim. A elevado a 2 vezes secante elevado ao quadrado de θ, que isso é equivalente a 1 mais tangente ao quadrado de θ. E agora nós vamos extrair a raiz, né, desses termos. Raiz quadrada de A elevado a 2 é A. Raiz quadrada de secante ao quadrado de θ é secante de θ, somente secante de θ. Pronto, aqui está. Isto significa dizer que esse termo aqui, o A raiz quadrada de A2 mais x2, isso é equivalente a A vezes secante de θ, certo? Então significa que quando nós encontrarmos uma função, um exercício na qual aparecer esse termo raiz quadrada de A elevado a 2 mais x2, e isso pode ser substituído por esse termo que vocês estão vendo aqui em destaque, A vezes secante de θ. Combinado? Bom, agora eu vou fazer para vocês a última demonstração, que é o terceiro caso, onde nesse caso nós teremos essa situação, uma raiz quadrada de x2 menos A elevado a 2. Bom, e agora nós vamos utilizar o triângulo retângulo, e aqui eu vou atribuir os termos, sendo que o x agora vai ser a hipotenusa, o termo A será o cateto adjacente, e a raiz quadrada de x2 menos A2 vai ser o meu cateto oposto. E qual que é a função trigonométrica que nós vamos fazer uso nesse caso? Primeiro vamos começar com o cosseno
de θ. Vocês estão observando um detalhe importante, que em todos os casos anteriores, esse termo raiz do termo que está dentro da raiz, ele não aparece nas funções, é sempre o x e o a, percebe? Tanto no primeiro caso, quanto no segundo e agora no terceiro caso. Esse termo não aparece na função trigonométrica. Logo, se trata-se do cosseno. A definição do cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que aqui nesse caso vale x. Bom, agora eu vou fazer o seguinte: como eu desejo isolar o x, então eu vou dar uma pequena alteração aqui. Eu vou, ao invés de escrever cosseno de θ, eu vou escrever o inverso do cosseno de θ. E qual é o inverso do cosseno de θ? A resposta é a secante de θ. Exatamente. O inverso do cosseno é a secante. Mas note, por que eu estou fazendo o inverso do cosseno usando a secante? Porque se o cosseno é a sobre x, a secante é x sobre a. E eu aqui tenho por finalidade, eu desejo isolar a incógnita x. E fazendo esse termo x isolado, aí eu multiplico, aí eu terei a vezes secante de θ. Muito bem. Bom, agora que eu tenho o x isolado, eu venho aqui nessa expressão raiz de x elevado ao quadrado menos a elevado ao quadrado e coloco no lugar do x a vezes secante de θ. Então vai ficar assim, x2, né? Então vai ficar a vezes secante de θ elevado a 2 menos a elevado ao quadrado, a 2. Tudo isso dentro da raiz de índice 2. Agora nós vamos, como nos casos anteriores, eu vou aqui distribuir esse expoente 2 para esses dois termos. E para o primeiro termo, então, vamos ficar assim, com a elevado a 2 vezes secante elevado a 2 de θ menos a elevado a 2. Bom, agora eu tenho esse A2 que eu vou colocar em evidência. Vamos lá, então. Colocando o A2 em evidência, então eu vou abrir os parênteses e vou colocar secante elevado ao quadrado de θ menos A2 dividido por A2 dá 1. E aqui nós temos mais uma relação trigonométrica. O que seria esse secante elevado ao quadrado de θ menos 1? Vamos ver. Aqui está. Secante elevado ao quadrado de θ exatamente tangente elevado ao quadrado de θ mais 1. No lugar daquele termo secante ao quadrado de θ, eu vou colocar tangente ao quadrado de θ mais 1. Então vamos lá, vamos voltar aqui então. Então, fazendo essa substituição, nós teremos a elevado a 2 vezes secante ao quadrado de θ menos 1 será tangente elevado ao quadrado de θ. Como esses termos estão dentro da raiz de índice 2, e raiz quadrada de a elevado a 2 é a, e raiz quadrada de tangente ao quadrado de θ vai ser tangente de θ. Aqui está. Portanto, senhores e senhoritas, funciona assim. Quando nós nos depararmos com um exercício onde vai aparecer esse termo raiz quadrada de x elevado a 2 menos a elevado a 2, aparecendo esse termo, eu poderei substituir esse termo por a vezes tangente de θ. Esse é o princípio de funcionamento das integrais, que vão aparecer esses termos dentro da raiz, que eu poderei substituir os mesmos pelas funções trigonométricas. Então eu fiz aqui a questão de fazer essas demonstrações, porque agora, dentro de instantes, ao resolver os exercícios, eu já vou fazer uso direto da substituição.
raiz quadrada de x2 menos A2 é o mesmo que A tangente de θ. Raiz quadrada de A2 mais x2 eu substituo por A secante de θ. E por fim, esse primeiro caso da raiz quadrada de A2 menos x2 vai ser A vezes cosseno de θ. Vamos agora aplicar esses termos na resolução dos exercícios de algumas integrais. Confira o primeiro exercício. Aqui está, eu tenho para resolver essa integral de 1 sobre x elevado a 2 vezes raiz quadrada de 2 elevado a 2 menos x2. Lembrando a você que nesse primeiro exercício, dessa primeira integral, nós faremos uso da substituição trigonométrica, desse caso do A raiz quadrada de A2 menos x2, que eu vou substituir por A cosseno de θ. E aí nós vamos começar esse exercício com o triângulo retângulo, que originou esse termo A cosseno de θ. Bom, aqui está o triângulo retângulo. Lembrando que nós usamos para chegar nessa primeira expressão o seno, e então para utilizarmos o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui o cateto oposto é o x e a hipotenusa vai ser o 2, que corresponde ao termo A naquela equação genérica. E, consequentemente, aqui no cateto adjacente, eu vou colocar a raiz de índice 2, de 2 ao quadrado, de 2 elevado ao quadrado, menos x elevado ao quadrado, a 2. Tudo dentro da raiz. Bom, agora, imediatamente, nós vamos, então, escrever aqui a definição da função seno de θ. Seno de θ é expresso pelo cateto oposto x dividido pela hipotenusa, que é o termo 2. Agora aqui eu vou isolar o x e eu pego e multiplico 2 vezes seno de θ. Seno de θ. Bom, mas vejamos. Aqui eu tenho o x, mas aqui eu tenho dx. Bom, mas aí, como trata-se de uma substituição, como que eu faço para aparecer o dx no lugar do x? É simples. Agora basta eu fazer a derivada de x. Eu vou derivar x. Derivada de x vai ser dx. Agora, se eu derivo o primeiro, eu vou derivar o segundo membro. E a derivada de 2 seno de x, a derivada da constante é a própria constante. E a derivada do seno de θ é cosseno de θ. dθ agora, né? Porque eu derivei o segundo membro. Pronto, aqui está, senhores e senhoritas. Agora eu vou fazer a substituição. Vamos fazer a substituição colocando então o seguinte. Integral desse termo dx, 1 sobre x2 vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado menos x2 dx. E no lugar do dx eu vou escrever isso aqui no numerador. Ó. No lugar do dx eu vou escrever 2 vezes cosseno de θ. Agora mudou de x para dθ. Certo? Muito bem. E o que você vai escrever aqui no lugar do x2? Ora, no lugar do x2 eu vou substituir esse termo aqui, ó. 2 seno de θ, mais elevado a 2, né? 2 vezes seno de θ elevado a 2. Isso aqui eu chamei de x, né? Então eu peguei o x e substituí esse valor. Tá, e o que seria essa raiz quadrada de 2 ao quadrado menos x2? Isso seria exatamente a minha definição. Vamos voltar aqui e mostrar para vocês. Aqui está, ó, a definição do primeiro caso. No lugar desse termo da raiz de A2 menos x2, eu coloco A vezes cosseno de θ. Mas o que seria nesse exercício o termo A? Ora, o termo A seria exatamente esse 2 aqui, ó, tá?
seria o 2. Então, eu vou substituir no lugar de toda essa raiz e vou colocar 2 vezes cosseno de θ, certo? Pronto. Agora notem, observem que aquela expressão anterior, digamos, mais complexa na forma da sua resolução, agora a mesma se tornou mais simples, não é verdade? Sim, se tornou mais simples porque esses termos aqui são idênticos e eu posso fazer o cancelamento dos mesmos. 2 cosseno de θ dividido por 2 cosseno de θ, isso é igual a 1. Aproveitando a oportunidade, nós vamos continuar a resolução aqui, distribuindo esse expoente para esses dois termos. Então, eu terei aqui dθ no numerador e no denominador eu terei 2 elevado a 2 vezes seno ao quadrado de θ. Esse 2 elevado ao quadrado é igual a 4 e essa constante vai sair do integrando e esta, por sua vez, vai multiplicar a integral. Então, 1/4, aqui ó, 2 ao quadrado, 1 sobre 2 ao quadrado é 1/4, sai da integral e aí nós teremos dθ sobre seno ao quadrado de θ. Mas pela definição, o que seria seno 1 sobre seno ao quadrado de θ? A definição de 1 sobre seno ao quadrado de θ é exatamente cossecante ao quadrado de θ. Então, eu vou escrever aqui uma outra forma, essa função 1 sobre seno ao quadrado de θ, eu posso escrever como cossecante ao quadrado de θ dθ. Agora sim, agora eu tenho como fazer o cálculo final. Eu tenho como fazer o cálculo final porque na videoaula anterior, a parte 13, foi exatamente a aula que foi destinada para resolver as integrais trigonométricas. Sim, e como eu já fiz essa explicação na videoaula anterior, eu tomarei agora a liberdade de não repeti-la. Eu vou apenas agora colocar o resultado da mesma. E a integral de cossecante ao quadrado de θ vai ser menos cotangente de θ. E como trata-se de uma integral indefinida, eu não posso me esquecer de colocar a constante respectiva de integração. Pronto, aqui está, senhores e senhoritas. Esse, portanto, é o resultado desta integral. Caso vocês tenham alguma dúvida referente, poxa vida, professor, você não explicou como chegar nesse resultado da integral de cossecante ao quadrado de θ, dando menos cotangente de θ? Eu peço a todos vocês a gentileza de assistirem a videoaula anterior da parte número 13, onde eu faço explicação da mesma. Então aqui eu vou deixar apenas essa videoaula para apresentar o raciocínio na qual eu utilizarei para resolver integrais dessa natureza por substituição trigonométrica, certo? Tudo bem? Ok, então se está tudo em ordem, agora eu vou apresentar para vocês o exemplo de número 2, confira. Pronto, aqui está. Vamos resolver agora a integral de dx sobre a raiz quadrada de 2 elevado a 2 mais x elevado a 2. Lembrando que para resolver esse segundo exemplo, eu farei uso desse segundo caso que eu acabei de explicar para vocês no início dessa videoaula. Partindo-se aqui do triângulo retângulo, esse termo foi transformado a tangente de θ em x, que eu isolei, o x substituí nessa expressão e no final eu chamei esse A2 mais x2 dentro da raiz quadrada de A secante de θ, certo? Então é isso que eu vou fazer aqui. A secante de θ
para a raiz quadrada de A2 mais x2. Mas antes de começarmos essa substituição, vamos atribuir aqui os termos referentes a como chegar naquela expressão da secante, né? Primeiro eu vou usar a definição da tangente de θ, e a tangente será o cateto oposto, que aqui vai ser o x, o cateto adjacente, que aqui vai ser o A vale 2, A2, né? A elevado a 2, então o A aqui vale 2, e a minha hipotenusa, que não vai aparecer na função trigonométrica, será a raiz quadrada de 2 elevado a 2 mais x2. Esse daqui é a hipotenusa que não vai aparecer na definição da função trigonométrica, somente o cateto oposto e a hipotenusa, e esse, por sua vez, será proveniente da definição da tangente de θ, que vai ser cateto oposto x dividido pelo cateto adjacente, que aqui é o 2. A seguir eu vou isolar o x nessa expressão, e ao fazer isolando esse termo, fica 2 vezes a tangente de θ. Bom, como esse exercício trata-se de uma substituição, aqui eu sei que eu vou acabar substituindo esse termo do denominador pela secante, não é? Mas e o dx? Aqui não tem dx, mas ele vai aparecer. Como que vai aparecer o dx? Da seguinte maneira, eu vou fazer aqui a derivada, eu vou derivar x, e a derivada de x é dx. Sim, mas se eu derivar o primeiro membro, sim, aí eu tenho que derivar o segundo membro. E a derivada da constante 2 é 2, enquanto a derivada da tangente de θ é a secante ao quadrado de θ. Nossa, a derivada da tangente secante ao quadrado de θ? Como assim? Eu estou tomando a liberdade de colocar o resultado direto dessa derivada, porque a mesma já foi devidamente provada, já foi identificada nas videoaulas anteriores. Caso eventualmente vocês tenham alguma dúvida, como a derivada de tangente vira secante, eu peço a gentileza de você assistir às videoaulas anteriores, onde está especificado derivada das funções trigonométricas, ok? Pronto, agora vai ficar fácil. Olha como que fica então. Aí eu vou escrever então a integral, e como essa integral ela corresponde à substituição, eu vou substituir o dx por esse termo aqui, ó, 2 vezes secante ao quadrado de θ dθ. Aliás, eu vou até já, para facilitar, eu vou escrever secante de θ vezes secante de θ, já que é o quadrado, né? Isso já vai facilitar o meu trabalho pelo seguinte motivo. Aqui no meu denominador, como foi dito há poucos instantes atrás, no meu segundo caso de substituição das funções trigonométricas, esse termo vai ser o A secante de θ. A, nesse caso, vale 2, tá? Então, todo esse termo do denominador, ou seja, raiz quadrada de 2 elevado a 2 mais x2, eu vou colocar A secante de θ, onde o A vale 2. Então, vai ficar 2 vezes secante de θ. Muito bem. 2 dividido por 2 dá 1. O outro que dá para eu simplificar vai ser secante de θ dividido por secante de θ dá 1. E, por fim, restou de tudo isso a integral da secante de θ dθ. Essa integral ela é muito mais, digamos, simples a sua resolução do que a inicial. E essa integral da secante, ela já foi também demonstrado na videoaula da parte 13 da semana anterior, da aula anterior, e que, por sua vez, ela é definida assim: ln do módulo da secante de θ mais tangente de θ, em módulo, né?
E mais uma vez, né, como trata-se de uma integral indefinida, eu não posso me esquecer de colocar a constante de integração respectiva. Pronto, aí está, senhores e senhoritas, mais um exercício resolvido através da substituição usando as integrais trigonométricas, certo? Bom, agora, se vocês me permitirem, eu vou fazer um terceiro exercício envolvendo aquele terceiro caso na qual eu mostrei para vocês há poucos instantes atrás. Confira. Aqui está, senhores e senhoritas. O terceiro exemplo tem uma integral da raiz quadrada de x2 menos 5 elevado a 2 dx sobre x. Pronto. Agora eu tenho aqui no numerador essa raiz de x ao quadrado menos 5 ao quadrado. Esse 5 aqui corresponde ao meu termo genérico chamado de a. Nesse caso, portanto, nesse meu terceiro exemplo, eu vou aplicar esse terceiro caso que eu demonstrei no início dessa apresentação para vocês. Aqui está. Ó. No lugar daquela raiz quadrada de x2 menos 5 elevado a 2, aqui o 5 é o a, eu vou fazer uso inicialmente do cosseno, depois do cosseno eu transformo em secante para isolar o termo x, e de modo que ao fazermos a substituição, no lugar desta raiz, eu coloco a tangente de θ. A tangente de θ mais o a vale 5. Então, vamos ver como que eu vou fazer isso. Confira. Então, aqui está, né? Como eu terei que fazer uso da função cosseno de θ, que por sua vez ela é definida como o cateto adjacente sobre a hipotenusa, onde o cateto adjacente vale 5, que é o A, e a hipotenusa vale x, mas o meu propósito aqui é isolar o x por sua vez tem que estar aqui no numerador, né? Então, como que o x passa para o número? Como eu vou inverter esse 5 sobre x e deixá-lo x sobre 5? Inverter no cosseno. E o inverso do cosseno vai ser exatamente a secante. Então, eu vou escrever aqui que a secante de θ é o inverso do cosseno. Então, vai ficar x sobre 5. Muito bem. Agora, eu vou isolar aqui a incógnita x. Essa, por sua vez, vai ser igual a 5 vezes secante de θ. Pronto. Significa, portanto, que aonde aparecer a incógnita x, como aqui no denominador tem x, aí eu vou colocar no lugar 5 vezes secante de θ. Tá, mas aqui não tem dx. Aí como que eu faço para aparecer esse dx e eu substituir? O dx ele vai aparecer da seguinte maneira, eu derivando o x. Ao derivar x, então eu terei dx. Agora, se eu derivo o primeiro membro, eu terei que derivar o segundo membro. Qual é a derivada de 5 secante de θ? A derivada de 5 secante de θ, a derivada da constante é a própria constante, que é 5, enquanto a derivada da secante é igual a secante de θ multiplicado pela tangente de θ. Isso daqui é a definição da derivada da secante. Eu já estou colocando o resultado já da mesma, porque nas aulas anteriores eu já tive a oportunidade de demonstrar como eu cheguei nesse resultado. Penso eu que é desnecessário fazê-lo novamente, então eu vou colocar direto o resultado se você não se importar. Tudo bem? Tá certo? Bom, então vamos lá. Vamos fazer a substituição agora. Então, no lugar desse x2 menos 5 elevado a 2, 5 ao quadrado, tudo isso eu vou chamar de 5 vezes tangente de θ. 5 vezes tangente de θ, certo? Tá. E o x eu vou colocar aqui, ó, 5 vezes secante de θ.
Notem que eu estou fazendo agora a substituição das incógnitas do termo x pela função trigonométrica correspondente. E no lugar do dx, aqui no lugar do dx eu coloco o valor correspondente que está aqui, ó. Está vendo? Então vamos escrever 5 vezes secante de θ, que multiplica por sua vez tangente de θ, dθ. Agora já melhorou, porque eu posso agora simplificar os termos aqui idênticos do numerador com o denominador. Por exemplo, 5 dividido por 5, eu posso também simplificar seno de θ, secante de θ por secante de θ. Já foi melhorando, não é verdade? Bom, agora vamos melhorar mais um pouco, onde me resta o tangente de θ vezes o tangente de θ. E tangente vezes tangente ao quadrado de θ, e essa constante eu vou tirar do integrando, e esta por sua vez vai multiplicar a integral. Então fica integral de tangente vezes tangente, que é igual a tangente elevado ao quadrado de θ dθ. Bom, agora vamos trabalhar com essa integral. Só que no início dessa aula eu disse para vocês que tangente de θ é o mesmo que secante de θ menos 1. Então eu vou utilizar essa relação trigonométrica. Eu vou escrever então aqui no lugar da tangente ao quadrado de θ, eu vou escrever secante elevado ao quadrado de θ menos 1 dθ. Muito bom. Agora, como trata-se de uma integral de uma diferença, então vamos dividir isso em duas integrais. Então eu vou ficar assim com 5. Eu vou abrir aqui os colchetes e vou escrever a primeira integral, secante elevado ao quadrado de θ dθ. Esse menos 1 aqui, então vai ficar menos 1 dθ. Vou agora fechar os colchetes e vou resolver cada uma dessas duas integrais. Então eu ficarei assim com 5 vezes a integral da secante elevado ao quadrado de θ dθ, isso é igual a tangente de θ. Mais uma vez eu estou colocando aqui o resultado de uma integral que foi demonstrado na videoaula anterior da parte 13, tá bom? Então a integral de secante ao quadrado de θ será tangente elevado ao quadrado de θ. E quanto que é a integral de 1 dθ? A integral de 1 dθ é θ. Pronto, aqui está. E mais uma vez, né, isso aqui é uma integral indefinida, que por sua vez eu não posso me esquecer de colocar a respectiva constante de integração. Creio que esses exercícios que vocês estão visualizando a resolução, digamos que eles se tornam mais fáceis quando eu faço uso desse artifício. O artifício na qual eu estou falando é fazer a substituição dessa raiz quadrada, desse termo que está aqui dentro, por uma determinada função trigonométrica. Essa é a finalidade dessa aula, apresentar para você essa técnica, mas eu não posso me esquecer de que é necessário que eu tenha conhecimento prévio de dois tópicos importantes: como derivar uma função trigonométrica e como fazer a sua integral. Nós partimos do princípio, do pressuposto, que vocês já tenham esse conhecimento, certo? Então eu quero fazer um último exemplo de número 4 e eu peço para vocês tentarem resolver sozinhos o próximo exemplo, dá uma pausa no vídeo e depois você confere a resolução, pode ser? Confira. Aqui está o quarto exemplo, a integral de dx sobre x elevado a 2, que multiplica a raiz quadrada de a2 mais x2.
raiz quadrada de A2 mais x2, trata-se do meu segundo caso, que eu expliquei para vocês, onde esse termo da raiz de A2 mais x2 eu vou substituir por A vezes secante. Mas A vezes a secante, mas inicialmente é proveniente da definição do triângulo retângulo, proveniente da tangente. E a tangente é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui o meu cateto oposto eu vou chamar de x, o meu cateto adjacente vai ser o termo A, e a hipotenusa, que por sua vez não aparecerá na função trigonométrica, será a raiz de índice 2 da raiz quadrada, né, de A2 mais x2. Pronto, aqui está. Bom, então vamos começar então definindo aqui a tangente. Então a tangente de θ vai ser, novamente, como eu disse, volto a repetir, cateto oposto sobre o adjacente. O cateto oposto é o x e o adjacente é o termo A. E agora aqui eu tenho que isolar a incógnita x. Isolando o x, então fica A, que por sua vez multiplica tangente de θ. Notem que aqui na minha integral original eu tenho no numerador o dx, e aqui eu não tenho dx. Eu não tenho, mas ele vai aparecer desde que eu faça o seguinte: eu vou derivar o primeiro membro, derivada de x e dx, e agora eu vou derivar o segundo membro. E como esse termo A é uma constante, né, derivada da constante permanecerá a mesma, constante, o A, e a derivada da tangente é a secante ao quadrado de θ. Secante ao quadrado de θ, dθ. Pronto, agora que eu já isolei o x e já tenho o valor respectivamente do dx, agora eu vou substituir aqui na minha integral. Confira. Vamos lá então, vamos isolar aqui os termos. Então eu terei a integral, o dx, então eu vou colocar esse termo aqui, a vezes secante ao quadrado de θ. Eu vou desmembrar isso daqui para facilitar a visualização da simplificação que eu vou fazer. Então, secante ao quadrado de θ, eu posso escrever assim: secante de θ vezes secante de θ. E o dθ, é claro que eu não posso me esquecer. E o denominador? O que eu tenho no denominador? O denominador eu tenho x2. O x está aqui, ó, é a tangente de θ. Então, elevado a 2, né? Então vai ficar a elevado a 2 vezes tangente elevado ao quadrado de θ. Isso que eu estou escrevendo é o valor correspondente do x, e aqui o x elevado a 2, certo? E aqui está o termo raiz quadrada de A2 mais x2. Isso é definido como A vezes secante de θ, conforme a nossa demonstração realizada no início dessa videoaula. Pronto, agora os termos que eu posso simplificar aqui são esses: A secante de θ do numerador com A secante de θ do denominador. Como esse termo A é uma constante, esse por sua vez eu vou tirar aqui do integrando. E o 1 sobre A elevado a 2, esse termo é constante, como eu falei, então esse por sua vez multiplicará a integral. E a integral que restou é secante de θ sobre tangente ao quadrado de θ dθ. Então eu vou escrever aqui, ó, secante de θ no numerador e a tangente elevado ao quadrado de θ. Que eu posso também escrever de outra maneira, né? Tangente de θ elevado a 2, que é a mesma coisa, certo? Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte aqui, pessoal. Eu vou escrever primeiramente a definição da secante e depois a definição de 1 sobre tangente ao quadrado, que na verdade isso é cotangente. Então eu vou desmembrar isso daqui, ó. Então vai ficar 1 dividido por A elevado ao quadrado,
que multiplica a integral de 1 sobre o cosseno. Mas de onde que você tirou esse 1 sobre o cosseno? Isso daí veio da onde? Ah, sim, perfeito, pessoal. Isso daqui, 1 sobre o cosseno, é a definição da secante. Isso é secante de θ. Eu vou escrever a secante de θ dessa maneira. 1 sobre o cosseno, tá? E esse tangente ao quadrado de θ no denominador? Isso é definição de tangente, é seno sobre cosseno, mas aqui ele está no denominador. Então, na verdade, é o inverso da tangente. O inverso da tangente é a cotangente. Então, a definição será cosseno elevado ao quadrado dividido por seno de θ elevado ao quadrado também. Nossa, mas da onde que você tirou isso aí? Aí eu não entendi. Tá, eu explico. Eu vou destacar isso aqui para vocês, ó. Esse termo que está aqui em destaque na cor azul é a definição de cotangente, como é elevado ao quadrado, né, de θ. Mas onde tem cotangente aqui? Onde tem cotangente está aqui, ó, tá? 1 dividido por tangente ao quadrado de θ. Como a tangente está no denominador, 1 sobre a tangente é a cotangente. 1 sobre tangente ao quadrado de θ é cotangente ao quadrado de θ. Certo? Entenderam o que eu fiz? Sim? Bom, agora vamos fazer o seguinte aqui, pessoal. Isso tudo é o dθ, né? Eu vou aqui me deslocar aqui para a direita e vamos continuar essa resolução. Primeiro eu posso fazer uma simplificação. O que eu posso simplificar aqui? Por exemplo, quer ver? Eu posso simplificar esse expoente 2, que é cosseno vezes cosseno, com esse denominador. Então, um cosseno aqui do denominador, eu posso cancelar com o cosseno do numerador. Que aqui é o quadrado, aqui o expoente é 1, tá bom? Certo? Então vamos continuar. Aqui eu vou continuar escrevendo essa constante 1 sobre a elevado a 2. Agora multiplicando a integral. Aqui no numerador agora restou cosseno de θ. Ok. E o que sobrou no denominador? Bom, no denominador sobrou seno elevado ao quadrado de θ. Seno elevado ao quadrado de θ, aí sim, claro, né? dθ. Ótimo. Como eu vou fazer isso? Agora eu vou fazer o seguinte, turma. Eu vou fazer essa integral através de uma substituição. Eu vou pegar e chamar de U, essa estratégia já utilizamos por diversas oportunidades nas aulas anteriores, e eu vou chamar o seno de θ de U. Mas por que você não faz o contrário? Por que você não chama o U de cosseno? Sim, boa pergunta. Por um motivo óbvio, um motivo bem simples, porque quando eu derivar U vai dar du, e aí, turma, quando eu derivar seno, vai dar cosseno de θ dθ. E notem que ao derivar o seno de θ e sobra cosseno de θ, esse cosseno de θ dθ é exatamente o termo que eu tenho no numerador dessa integral, percebe? Então ficou simples, né? Então eu chamei seno de θ de U, derivado de U é du, e derivada de seno de θ é cosseno de θ dθ. Então vamos continuar. Aqui, então, eu fiquei assim com 1 dividido por a elevado a 2, que por sua vez multiplica cosseno de θ dθ, que está du, dividido por seno ao quadrado de θ, eu chamei de seno U, então vai ser U elevado a 2.
essa integral de 1 sobre u elevado a 2 é muito mais fácil de resolver do que o cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ. Ficou bem mais simples. Então vamos lá. Vamos agora partir para o final. 1 dividido por a elevado a 2, que multiplica a integral, esse u elevado a 2 vai lá para o numerador e esse, por sua vez, vai ficar u elevado a menos 2 du. Continuando, agora eu tenho o 1 dividido por a elevado a 2. E quanto que é essa integral de u elevado a menos 2? Pela definição, ficaremos assim, menos 2 mais 1 no expoente, dividido por menos 2 mais 1 no denominador, mais a constante de integração. Essa eu vou colocar no final, a constante de integração. Aí eu ficarei assim com 1 dividido por a elevado a 2. Vamos colocar isso aqui mais para a direita. 1 elevado a 2. E aqui vai ficar u elevado a menos 2 mais 1, que é menos 1, dividido por menos 2 mais 1, que é menos 1. E esse menos 1 vai multiplicar essa constante. Então vai ficar menos 1 sobre a elevado a 2. Isso, por sua vez, vai multiplicar 1 sobre u. 1 sobre u. Mas o que é o u, hein? Vamos voltar aqui. O que eu chamei de u? Eu chamei de u seno de θ. Então, vamos chamar de... Agora, vamos voltar para a função original. Então, vai ficar menos 1 sobre a elevado a 2, que multiplica 1 dividido por seno de θ. Seno de θ. Bom, seno de θ e o termo a, como que eu poderia pegar o triângulo retângulo que eu fiz uso do início dessa integral e usar a definição do seno? Eu vou pegar o triângulo retângulo, vou mostrar para vocês, e a partir da qual eu vou definir o seno para mostrar como é que fica. Aqui está o triângulo retângulo que eu mostrei no início da apresentação aqui desse exercício. Vamos definir então. Definição do seno de θ é igual ao cateto oposto, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é a raiz quadrada de A2 mais x2. Muito bem, agora eu vou substituir aqui no lugar do seno de θ a sua definição através do triângulo retângulo. Então aqui vai ficar menos 1 dividido por a elevado a 2, que multiplica 1 sobre o seno de θ. Então vai ser o inverso desse termo que eu acabei de mostrar aqui para vocês. O inverso de x sobre raiz quadrada de A2 mais x2 vai ser raiz quadrada de A2 mais x2 dividido por x. Pronto, aqui está a resposta dessa integral. Ela é um exercício que, digamos assim, né, ficou mais sofisticado, né, em relação aos anteriores, mas a proposta dessas videoaulas não é absolutamente o aprofundamento, não. Eu estou fazendo esses vídeos para o aluno ter o entendimento do assunto básico dos mesmos, através dos quais, você tendo esse conhecimento básico, aí a proposta é você ir fazendo os exercícios e aprofundando. Então, com isso, eu quero finalizar esta videoaula com esse caso de integração por substituição trigonométrica, e também eu estou finalizando essa série de aulas referentes às regras de integração. Sim, eu estou finalizando
praticamente esses tópicos, e na próxima videoaula eu vou fazer uma aplicação das integrais na química, que é o nosso carro-chefe aqui do nosso curso, é estudar a cinética química de ordem zero, de primeira e de segunda ordem. Mas para estudarmos a cinética de ordem zero, de primeira e de segunda ordem, eu preciso dos conhecimentos de derivada integral. E a finalidade desse curso foi apresentar essas regras, esses conceitos que me permitissem fazer uso dos mesmos na cinética química, ou na curva de decaimento radioativo da cinética radioativa, por exemplo. Então, na próxima videoaula, eu vou fazer a aplicação da disciplina de introdução ao cálculo diferencial integral no cálculo da velocidade das reações da cinética de ordem zero, de primeira ordem e de segunda ordem. Deixo já o meu muito obrigado a todos vocês pela oportunidade de assistirem essas videoaulas, e se forem úteis, podem, por favor, fazer um comentário, ou elogio, ou pode ser até uma crítica, para que nós possamos crescer o nosso canal e transmitir de maneira gratuita para as pessoas que precisam estudar esse assunto, seja na área de engenharia, de matemática, de física, enfim. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.